Olá, sejam todas muito bem-vindas a mais uma live aqui no Instagram. Hoje com um tema super importante. Neise, é possível perder a barriga depois dos filhos, mas será que eu consigo? Como é que você me garante que eu de fato vou conseguir perder essa barriga em 3 meses? Então esse vai ser o tema da nossa live de hoje. Eu só vou aqui rapidamente selecionar o link e enviar lá nos grupos do WhatsApp, tá bom? Então vai dar uma congeladinha e eu já volto para falar com vocês. Só vou estar copiando aqui o link e mandando nos grupos do WhatsApp. Pronto, já voltei, estou aqui. Mais uma vez eu tô mandando o link lá nos grupos do WhatsApp. Meninas, me deem só um minutinho para eu mandar aqui direitinho para todo mundo poder assistir a live de hoje. Peraí, estou encaminhando aqui. Só mais um minuto. Peraí. Pronto, enviei aqui para todo mundo. Aguardem só mais um minutinho que as mamães já vão estar entrando para a live de hoje, tá ok? Pronto, enviei direitinho. Então, boa noite para todas vocês. Sejam muito bem-vindas a mais uma live. Não sei quantas de vocês estão chegando aqui pela primeira vez. Então, se você estiver aqui pela primeira vez, diz aqui pra mim, tá bom? Meu nome é Neise Santiago, sou fisioterapeuta. A gente acabou de vir da semana de diástase sem cirurgia. Não sei quantas de vocês participaram dessa semana, que a gente trouxe bastante conhecimento para as mamães de como elas podem perder barriga depois dos filhos. Falamos sobre diástase abdominal e falamos, né, que esse processo para você fechar a diástase abdominal e perder a barriga depois dos filhos pode durar em torno, né, o trabalho com um protocolo de 3 meses. Então, muitas mamães ainda ficam com dúvida, ficam inseguras, ficam com medo, né? Será que de fato, Neise, eu vou conseguir perder a barriga depois dos filhos? Como é que você me garante que eu consigo fazer isso num período de apenas 3 meses? Então é sobre isso que nós vamos estar falando na nossa live de hoje. Me digam, por favor, se vocês estão me vendo bem, se vocês estão me ouvindo bem, tá bom, meninas? Essa live aqui é bem importante para você, mamãe, que tem qualquer insegurança ainda com relação aos exercícios, com relação à metodologia, com relação a tudo aquilo que a gente vai vivenciar, tá bom? Se você tiver qualquer dúvida durante a live, também você pode colocar aqui na caixinha de pergunta, essa bolinha com pontos de interrogação, qualquer dúvida que você tenha, tá? É só deixar aqui. E lembrando mais uma vez que quinta-feira a gente também vai ter uma live bem importante, que vai ser uma live de avaliação. Então, quando a gente estava lá na mentoria na semana passada, na quarta-feira, uma mamãe falou, né? Poxa, eu queria ser avaliada para saber se de fato eu tenho diástase abdominal. Então, essa avaliação da diástase vai acontecer na quinta-feira, tá? Eu vou chamar a mamãe para poder estar entrando aqui ao vivo juntamente comigo. Então, eu vou chamar algumas mamães, quem desejar, tá bom? Para estar entrando aqui ao vivo juntamente comigo e a gente vai fazer uma avaliação para verificar a diástase abdominal, fazer uma avaliação mais completa, tá bom? Não apenas ali do afastamento da musculatura. Ok, meninas? Vocês estão me vendo bem, me ouvindo bem? Digam, por favor, que a gente já vai começar essa live de hoje, tá bom? Vai ser uma live, assim, muito importante, que vai estar falando não apenas questões técnicas, tá bom? Sobre diástase abdominal, mas vai estar falando também um pouquinho com o seu interior. Vou contar algumas experiências minhas, algumas experiências que eu também tive, tá bom? Com a diástase abdominal, coisas que a gente ainda não falou na semana de diástase sem cirurgia. Enfim, vai ser uma live bem rica. Então sejam muito bem-vindas. A
Catiane tá dizendo aqui que está tudo ok. Imagem e vídeo ok, certo? Então, gente, vamos lá. Vamos começar a nossa live de hoje. Neise, como é que você me garante que eu consigo perder a barriga depois dos filhos? Eu já entendi que é possível, mas será que eu consigo? Então, assim, muitas de vocês viram aqui, eu não sei quantas de vocês estavam na semana de Astro Sem Cirurgia. Quem aqui estava na semana de Astro Sem Cirurgia? Coloca aí, fala aí, eu estava. E é bem legal que durante essa live a gente participe, tá? Que você fale juntamente comigo, que eu não fique aqui no monólogo falando sozinha. Aquilo que eu estiver falando, que você concordar comigo, você... é isso mesmo, concordo. Ou que se você pensar de uma forma diferente, você também pode colocar aqui durante a live, tá? Então, assim, quantas de vocês estiveram na semana de Astro Sem Cirurgia? Digam aqui pra mim. E viram a quantidade de mamães, né, de provas, de testemunhos, de mulheres que conseguiram perder a barriga depois dos filhos. Independente da idade, se tinham filhos há 3 meses, 2 meses, 6 meses, independente se já tinham filhos há 10 anos, há 15 anos. Então a gente trouxe vários tipos de mamães, a gente trouxe vários biotipos, mamães mais magrinhas, mamães que ainda tinham um sobrepeso vindo da gravidez. E mesmo você vendo aquela quantidade toda de testemunhos, mesmo você vendo essa quantidade de provas aqui, de antes e depois, você ainda pode estar insegura, né? Se de fato eu consigo perder a barriga depois dos filhos, ou qual é a minha garantia, né? Se eu vou conseguir ou não perder em 3 meses. Então eu fico me perguntando, né? Por que depois de tantas provas, de tantas evidências, de tantas mamães que vocês viram aqui que conseguiram perder a barriga depois dos filhos, por que vocês continuam com esse questionamento? Será que eu consigo, né? Ou então, qual é a minha garantia se de fato eu vou conseguir? Por que isso ainda está na mente de vocês, mesmo depois de vocês terem visto várias evidências, várias provas, várias mamães que conseguiram? E uma das coisas que eu penso... e aí, como eu disse, essa live não vai ser uma live 100% técnica falando sobre diástase abdominal, mas vai ser uma live falando muito sobre comportamento, tá bom? Até porque é necessário um comportamento adequado, um espírito adequado para que a mamãe consiga perder a barriga depois dos filhos. Então, mesmo depois dessas várias evidências, várias mamães que conseguiram, por que ainda tem algumas mamães que ficam se questionando, será que eu vou conseguir? Qual a garantia que você me dá? Então, muitas vezes eu penso que isso acontece, meninas, porque falta vocês referência. Falta referência de mulheres que também conseguiram perder a barriga depois dos filhos e que estão no convívio de vocês e que se relacionam com vocês. Porque é completamente diferente, né? Você vê, muito provavelmente, me diz aí se isso é verdade ou não, muito provavelmente no seu círculo de amizades, né? Sua mãe, sua tia, sua irmã, sua prima, suas amigas, muitas delas que tiveram filhos não conseguiram perder a barriga depois dos filhos. Isso acontece ou não acontece? A maioria das mães que de fato têm filhos não conseguem voltar ao corpo, não conseguem perder a barriga, continuam, né, com aquela aparência de grávida, ou com a barriga pochete, ou com o estômago alto. Muitas das mamães que a gente conhece, a maioria, tem essa dificuldade, porque muitas delas às vezes nem sabem que tem diástase abdominal. E essa falta de referência pode fazer com que você acredite que não é possível, porque você não vê semelhança, né? É diferente eu mostrar aqui um antes e depois para vocês de mamães que conseguiram. A Tenka tá dizendo aqui, né? Esse era o meu medo antes de entrar no programa. A Tenka fez parte da turma 6, tá? A gente tá na turma 7. Então a gente tá falando aqui de uma mamãe que conseguiu perder a barriga depois dos filhos. E a Tenka ainda teve aí no meio do caminho alguns probleminhas, teve que parar o programa durante uns 15 dias, né? Então ela foi terminar os 3 meses 15 dias depois que a maioria das mamães já tinham terminado. E mesmo assim conseguiu um resultado excelente. Eu tenho a foto da Tenka aqui, do antes e depois dela, tá? Pra mostrar pra você. Então ela tava dizendo que esse era um dos medos dela. Será que eu vou conseguir? Qual é a garantia que você me dá? E muitas vezes, como eu estava dizendo, a gente às vezes acredita que não vai conseguir porque nos falta referência no nosso ambiente, no convívio que nós estamos.
A maioria das mães que a gente olha, que a gente vê ou que a gente conhece, um amigo, um familiar, não conseguiu perder a barriga depois dos filhos. E porque não existe esse senso de semelhança, você acaba acreditando que também com você não vai ser possível, porque afinal de contas, a outra mamãe ali não conseguiu também. E por que comigo isso é diferente? Por que comigo é diferente? Porque eu vivo o ambiente da reabilitação. Eu vivo o ambiente de mães que têm conseguido perder a barriga depois dos filhos, de mães que têm sido acompanhadas, de mães que têm seguido um passo a passo, de mães que têm seguido orientações. E diante daquele passo a passo, daquelas orientações, elas veem os resultados acontecendo no corpo dela. É por isso que eu trago uma certeza de que é possível. Porque eu vivo no ambiente da reabilitação, de mães que estão vendo uma mudança acontecendo no corpo, de mães que estão fechando a diástase abdominal, de mães que estão felizes porque conseguem comprar um cropped, porque tinha uma mamãe falando hoje lá no grupo, né? Depois de 7 anos, comprei uma blusinha toda apertadinha, porque ela se incomodava, né, com o aspecto do abdômen dela. Então, assim, eu vivo esse ambiente de mulheres que conseguiram, de mulheres que viram uma resposta acontecendo no corpo delas. E quando você não tem um ambiente, quando você não tem pessoas próximas de você que conseguiu também, mesmo você vendo essa quantidade enorme de mamães que conseguiram, você ainda tem uma dúvida no seu coração. E é por isso que o programa, dentro do programa, você está ali inserido numa turma de mamães que estão com o mesmo objetivo que você, que tem o mesmo sonho, que tem as mesmas metas, que tem as mesmas intenções, que inclusive tem até os mesmos medos, os mesmos receios, uma desconfiança. Então, é bem importante que você tenha isso em mente, que essa desconfiança, ela até é comum. Mas à medida que você vai vendo as respostas acontecendo no seu corpo, à medida que você acredita, que você dá o primeiro passo, porque muitas mulheres não conseguem perder a barriga depois dos filhos, porque pensam, será que eu vou conseguir? Pensam no projeto completo, né? Pensam, imagina se você fosse correr uma maratona, né? Você nunca vai conseguir correr uma maratona se você não der o primeiro passo. É ou não é verdade, gente? Isso que eu tô falando. A gente só consegue correr uma maratona completa, uma maratona inteira, se nós dermos o primeiro passo. Mas se a gente não fizer isso, a gente nunca vai conseguir. Então, aquilo que eu peço das mamães deem o primeiro passo. Acreditem que é possível. Por quê? Por que é possível? Por causa dessa quantidade essa quantidade grande de provas que a gente já trouxe aqui no Instagram. Por causa de tudo aquilo que você vivenciou na semana de diástase sem cirurgia, porque com os exercícios respiratórios e com os poucos exercícios que você fez ali, você já começou a ver alguma resposta acontecendo no seu corpo. E quanto mais você se reúne com mulheres que têm o mesmo objetivo, a mesma meta que você, que têm os mesmos propósitos, que estão vivendo a mesma realidade, né? Uma realidade de filhos pequenos, às vezes de mães que trabalham, que precisam procurar na sua rotina uma brecha, né, para fazer os exercícios e conseguem isso, você vai vendo que você não está sozinha nessa caminhada. Então, assim, a primeira coisa que eu queria falar com vocês é isso. Por que às vezes eu acredito que não é possível perder a barriga depois dos filhos? Muitas vezes porque te falta referência de pessoas que também conseguiram. Te falta referência de pessoas que estejam ali perto de você e que você viu uma transformação acontecendo no corpo delas. E quando você está inserida nesse grupo de mães que tem a mesma mentalidade, o mesmo propósito, que deseja a mesma coisa, e à medida que você começa a ver resposta acontecendo no seu corpo, você começa a acreditar que de fato é possível. Por quê? Porque você já está conseguindo ver pequenas demonstrações, a barriga diminuindo, ou então você vestiu uma roupa ou uma calça e essa calça está cabendo melhor em você. Então todos esses são indícios de que você está no caminho certo. E aquilo que eu digo para as mamães que você deve melhorar 1% a cada dia. A gente não deve achar que a nossa melhora no corpo, né, na barriga, vai acontecer do dia para a noite,
ou que com uma semana, né, 3 dias de exercícios, uma melhora significativa vai acontecer. Não, é um passo de cada vez. Você melhorando 1% a cada dia, dando um passo de cada vez. E muitas vezes a gente fica com esse receio, com esse medo, com essa desconfiança, não dá o primeiro passo. E por não dar o primeiro passo, a gente não vê uma transformação acontecendo no corpo de você, acontecendo no nosso corpo. Você que está aqui acompanhando meu raciocínio do início até o final, você concorda com isso que eu estou falando? Você entende que isso é real? Você entende que faz sentido isso que a Ney está falando? De fato, a maioria das pessoas que estão ao meu redor não conseguiram perder a barriga. Me falta referência. E aí eu até vejo, né, um resultado no Instagram da Neyice, mas aquilo não me toca profundamente. Mas o que eu quero te dizer você vai ver essa transformação acontecendo quando você decidir dar esse primeiro passo. Tudo bem, meninas? Ok até aqui? Me digam aí, por favor, vocês que estão me acompanhando, vocês que estão me vendo. Então, a primeira coisa... Por que muitas mamães acreditam que não conseguem perder a barriga depois dos filhos? Porque falta a elas uma referência de mulheres que também conseguiram. E à medida que você vai vivenciando isso dentro do programa com outras mamães, você vai vendo que é possível por causa dos resultados que vão surgindo. Uma outra coisa que acontece também, por que as mamães querem uma garantia, né? A mamãe tá dizendo aqui, 1% a cada dia é a frase que me deu força. Exatamente isso, Tenka. E uma outra coisa que acontece, né? Por que muitas vezes a gente fica assim, eu quero uma garantia se de fato eu vou conseguir perder a barriga depois dos filhos? Será que de fato eu vou conseguir? Ou então algumas mulheres de fato acreditam que não vou conseguir. Por que isso acontece? Muitas vezes isso acontece, gente, e aí eu vou falar assim, algo que vai mais lá profundo dentro de você. Porque como eu falei, muitas das mamães que conseguem perder, a maioria das mamães que conseguem perder a barriga depois dos filhos, é porque tinham um comportamento correto quando entraram dentro do programa. Um comportamento de coragem, de ousadia, de vamos trabalhar, eu vou fazer a minha parte. Porque é aquilo que eu digo para as meninas logo no início do programa. 50% é responsabilidade minha, 50% é responsabilidade do paciente. Então, 50% você vai ouvir aquilo que eu estou dizendo, vai seguir a minha instrução e vai dar o seu melhor. E a outra parte é comigo, de te orientar nesse passo a passo, de ser sua mentora, de ser sua professora, de ser esse guia para que você não fique perdida. Mas um outro motivo que faz com que as mamães acreditem que elas não consigam perder a barriga depois dos filhos é que muitas vezes elas contam uma mentirinha para elas mesmas. E que mentirinha é essa, né? Que às vezes a gente conta pra gente mesmo. E aí eu quero dizer mentirinha porque a gente não fala de fato a verdade. Muitas mamães dizem que não conseguem perder a barriga depois dos filhos, mas na verdade não é que elas não conseguem, né? Não é isso, é que elas de fato não querem. Por quê? Porque o fato de eu dizer eu não consigo é muito mais fácil do que dizer eu não quero. Mas eu não quero por quê? Lá dentro, por dentro. Por dentro, quando você quando você decide entrar num programa de exercícios como esse, você sabe que você vai ter que se comprometer. Você sabe que vai precisar ser responsável também pelos seus resultados. E o fato de se comprometer, o fato de ser responsável pelos seus resultados, gera um tanto quanto de medo, né? Porque afinal de contas, agora eu tenho que produzir algo também. Eu estou saindo da minha zona de conforto. Porque assim, é confortável, meninas, dizer que eu não consigo perder a barriga depois dos filhos. É confortável estar nessa posição de dizer eu não consigo, do que dizer de fato eu não quero, porque agora eu vou ter uma responsabilidade, porque agora eu vou ter que me comprometer. Porque na verdade a gente sabe que não é fácil. Eu não estou aqui para dizer para vocês que é fácil todo esse processo. Não é fácil. Você vai precisar separar um tempo, você vai precisar administrar a sua vida, você vai precisar adequar a sua rotina. Isso tudo vai gerar em você um senso de responsabilidade.
E às vezes é mais fácil você dizer eu não quero e ficar numa zona de aceitação e de conforto do que de fato você enfrentar a realidade, mudar um pouquinho a sua rotina para de fato ver uma transformação acontecendo no seu corpo. E assim, eu poderia dar até aqui um exemplo um pouco mais fácil, né, de algo que já aconteceu comigo, algo que já aconteceu com meu marido. Então assim, meu marido, um pouco antes da pandemia, ele estava pesando 17 quilos a mais. Então ele já estava com obesidade mesmo, né? Ele estava pesando 17 quilos a mais. E eu sempre conversava com ele, falava assim, meu amor, a sua saúde está em risco, não é só uma questão estética, a sua saúde está em risco, você está com 17 quilos a mais. E eu também falava para ele que esses 17 quilos a mais era também preocupante, né? Porque afinal de contas estava eu aqui, afinal de contas estavam os filhos dele, né? Em casa, agora são 3 filhos, não são só mais 2, agora são 3 filhos. E muitas vezes a pessoa que está com sobrepeso, ela acredita que ela está com aquele sobrepeso porque ela tem uma tendência a engordar, né? Muitas pessoas pensam dessa forma. Eu tenho uma tendência a engordar. Minha genética é uma genética propensa, né, a adquirir mais peso. E isso pode ser até verdade. Isso até pode ser verdade. Mas é verdade também que quando eu via o meu marido comendo, não era só uma questão de genética, não era só uma questão de propensão a engordar. Por que eu tô falando sobre isso, gente? Como eu falei, eu estou aqui para ser bem clara e bem aberta com vocês, tá? Dizendo esse passo a passo de mamães que conseguem e dizendo o passo a passo também de mamães que não conseguem e ficam paralisadas. Hoje mesmo tinha uma mamãe falando comigo que me acompanha desde a 5ª turma. Desde a 5ª turma que ela deseja entrar no programa de Astro Sem Cirurgia, mas ela não fez essa escolha ainda. E aí ela não tomou essa decisão ainda. E aí ela foi colocando ali os empecilhos, né, que a impediam de ter entrado na turma até hoje. E eu tô falando isso por quê? Porque muitas vezes a gente diz, né, que a gente não consegue algo, mas na verdade não é porque na verdade não é que a gente não consegue, é que a gente não quer aquele algo. Então eu tava dando um exemplo aqui do meu próprio marido, vou dar um exemplo meu também, pra gente clarear um pouco mais isso que a gente tá falando, tá bom? Então ele tava com 17 quilos a mais e na cabeça dele, né, é porque eu tenho propensão a engordar, porque eu tenho, a minha genética é assim. Só que ele não observava o tanto que ele comia de açúcar. Ele não observava que quando tinha uma sobremesa diante dele, ele comia aquela sobremesa incontrolavelmente. Era dessa forma que ele comia, incontrolavelmente. Ele não parava. Ele não comia um pedaço, 2 pedaços. Ele queria ir comendo enquanto tivesse. Ele não reparava que ele tomava quase 2 litros de refrigerante numa fração assim de meia hora. Ainda mais se estivesse fazendo um churrasco, era o churrasco e a garrafa de refrigerante ali. E ele tornando aquele refrigerante todo. Então assim, ele não reparava que as atitudes dele estavam conduzindo ele àquele excesso de peso. E era mais fácil ele terceirizar a culpa. E dizer, a culpa é da minha genética, a culpa é porque eu tenho uma tendência para engordar. E quando a gente faz isso, quando a gente terceiriza a culpa, quando a gente coloca a culpa no outro, quando a gente coloca a culpa na genética, quando a gente coloca a culpa na falta de tempo, né? A gente se coloca como vítima da situação. Ou seja, eu não tenho tempo, eu não posso fazer nada por mim, eu não vou conseguir, afinal de contas a minha rotina é muito pesada. E eu te pergunto, né, qual é a mulher hoje que tem tempo? Qual mulher hoje que tem tempo livre? As mães que trabalham 100% em casa, que são donas de casa, se a gente não decidir parar um tempo, sempre tem coisa dentro de casa para fazer. Sempre tem uma louça para lavar, sempre tem uma roupa para lavar, uma roupa para pendurar, sempre tem uma casa para varrer, sempre tem alguma coisa para fazer. E aí eu te pergunto, quem é que tem tempo hoje? Né? Uma mulher que trabalha em casa, que tem 1 filho, 2 filhos, 3 filhos, ou então uma mulher que tem 3 filhos e não tem um marido, ou então a mãe que trabalha fora o dia inteiro, chega em casa correndo ainda para fazer uma janta. Quem é que tem tempo? E a minha pergunta para você eu acho que a questão que tem que ficar
Essas são as minhas circunstâncias hoje. As minhas circunstâncias não vão mudar. O que eu posso fazer além das minhas circunstâncias, independente das minhas circunstâncias? Porque eu hoje, Neise, eu tenho 2 filhos. Daqui a pouco vai nascer a minha filha, a Eva. O meu tempo, com certeza, vai ser um tempo que vai ser mais reduzido ainda, porque eu vou ter que dar atenção a um bebê. Agora, independente disso, eu, Neise, que hoje pratico uma atividade física, eu vou querer, lá no meu pós-parto, também fazer todo um trabalho de reabilitação. E mesmo tendo 3 filhos, mesmo trabalhando, mesmo tendo marido, casa, mesmo tendo igreja, eu vou ter que arranjar um tempo, se isso for prioridade para mim. O que eu quero dizer para você, mamãe, é que, por isso que eu falei que essa live não vai falar apenas de questões técnicas. Essa live, o objetivo dessa live é falar também sobre comportamento. Então, a questão é, quem é a Neise, independente da circunstância que ela está vivendo? Então, como eu falei, né, algumas se paralisam nesse tempo. Ah, mas eu não tenho tempo. E o tempo se torna e essa mamãe, né, na verdade, terceiriza o problema dela, dizendo que o problema dela é a falta de tempo. E o que eu quero trazer aqui para você hoje é o que você pode fazer independente, apesar dessa sua circunstância, que não vai mudar. Então, por que eu tô falando sobre tudo isso? Porque muitas vezes a gente diz que a gente não consegue perder a barriga depois dos filhos, mas na verdade não é que a gente não consegue. Na verdade, a gente está contando uma mentirinha pra gente mesmo, assim como meu marido estava contando uma mentirinha pra ele mesmo, dizendo que o problema dele era a tendência que ele tinha para engordar, quando na verdade o problema dele não era esse, não era que ele não conseguia emagrecer. O problema dele não era que ele não conseguia, o problema é que ele não queria. E naquele momento da vida dele, ele terceirizava a culpa para uma genética. Até que teve um dia, graças a Deus, que ele acordou para a vida, até porque eu dizia para ele que o fato dele comer daquele jeito, dele estar com sobrepeso, dele estar obeso, dele ter um problema cardíaco, dele ter uma questão de uma pressão alterada, de ter diabetes, tudo isso, gente, demonstra até mesmo um certo tipo de egoísmo. Porque a gente tá preocupado em comer, mas a gente não tá preocupado se de repente eu vou ter um mal-estar no meu corpo ao ponto da minha família toda sofrer por causa daquilo. Então a gente tá preocupado em comer, a gente tá engordando, e não só engordando, eu não tô falando sobre questões estéticas, eu estou falando sobre saúde, tá bom? Eu estou falando sobre doença, na verdade. Estou falando sobre ausência de saúde, eu estou falando sobre um aspecto doente no corpo, justamente porque a gente está sendo egoísta. Eu só estou pensando em mim mesmo. E eu cheguei a falar isso para ele, né? Porque tinha as crianças, né? Nós o amamos, ele também amava a gente. Então aquilo que eu faço comigo e com o meu próprio corpo não é só por mim. É pela minha filha que está na minha barriga, é pelos meus filhos que estão presentes dentro da minha casa. Então, essa consciência precisa estar muito dentro da gente para a gente não ficar terceirizando a nossa responsabilidade e dizendo que a gente não tem tempo e dizendo que a gente não tem dinheiro. Por que eu tô falando isso, gente? Porque, assim, como eu falei, eu já tive mamães aqui que começaram um programa com um filho com 2 meses. Com um filhinho com 2 meses. E já tinha um outro filho pequeno e trabalhava o dia inteiro. Eu já tive mamães aqui que trabalhavam o dia inteiro e decidiram adquirir o programa e se priorizavam. Umas faziam os exercícios 5 horas da manhã, 5h30. Outras faziam meia-noite, porque era o horário que dava. Eu já tive mamãe aqui do Sul que adquiriu o programa durante o inverno e fazia os exercícios a 3 graus. Lá onde ela mora, estava a 3 graus e ela estava ali fazendo os exercícios. Então, já tive mamães que adquiriram o programa e ela tinha 46 anos, com filhos de 15 anos, 16 anos, e conseguiu perder a barriga depois dos filhos. Então, eu já tive outras mamães, a própria Camila mesmo, que falou que estava super apertada. Quando ela adquiriu um programa, tinha acabado de perder um filho, né? Então ela tinha todos os motivos para estar deprimida. Mas ela viu justamente nessa prática de exercícios orientada um caminho no qual ela poderia sair
dessa depressão que ela estava vivendo. Ela falou assim, talvez se eu fizer os exercícios, se eu ver o meu corpo mudando, a minha autoestima vai melhorar e eu vou ter a coragem de sair da cama, porque ela tinha acabado de perder um bebê. Então, a verdade é que sim, eu já vi inúmeras histórias acontecendo. E eu já vi inúmeras mamães que não se colocaram como vítima de uma situação, nem quando um filho faleceu, nem quando estavam apertadas. Já teve mamães aqui dizendo que precisavam comprar o fogão, mas vou deixar o fogão para comprar depois, porque agora eu vou me priorizar, agora eu vou cuidar de mim, agora eu vou cuidar da minha saúde, agora eu vou olhar um pouquinho para mim. E isso é muito bom. Por quê? Porque elas não terceirizaram a culpa, elas não se colocaram numa posição de vítima, de um ser padecente, porque uma vítima, gente, não reage, uma vítima não age, uma vítima, ela só sobrevive, a verdade é essa, ela só sobrevive. Então eu queria que você nesse momento, que você saísse dessa posição de vítima, né? Muitas vezes é o meu filho o problema é a falta de dinheiro, o problema é a falta de tempo, mas todos nós estamos vivendo essa realidade, porque somos mães e temos uma vida muito parecida, tá bom? Então, a outra coisa que a gente acaba fazendo, e é por isso que a gente acredita que a gente não consegue perder a barriga depois dos filhos, é acreditar nisso. É acreditar que a gente não consegue, mas a verdade é que a gente não quer. Por que a gente não quer? Porque isso vai nos tirar da zona de conforto que a gente está hoje. Não que a vida da gente seja confortável, mas não que a vida seja confortável no sentido de que você não está fazendo nada, tá? Pelo contrário, como eu disse, todas as mamães aqui, elas estão muito ocupadas. Elas têm muitos afazeres, mas tem mamães que estão decidindo se priorizar. E é justamente para essas que eu estou falando, para aquelas que decidiram se priorizar, para aquelas que decidiram se comprometer com a sua própria saúde e verem resultados acontecendo no seu corpo. Ok, meninas? Então, assim, como eu estava dizendo, muitas vezes a gente pensa dessa forma, né? Qual a garantia que você me dá, Neise? Qual a garantia que você me dá? Eu vou conseguir mesmo perder a barriga depois dos filhos em 3 meses? Será que eu consigo? E como eu disse, a primeira coisa, muitas vezes a gente acredita que a gente não consegue porque nos falta referência. Referência de outras pessoas que conseguiram também. E à medida que a gente começa a estar envolvida com um grupo de mamães que tem o mesmo objetivo e que estão percorrendo os mesmos passos, que tem uma vida muito parecida, muito semelhante, a gente vai vendo que é possível. A segunda coisa é porque muitas vezes a gente conta uma mentirinha para nós mesmos, né? Então, que mentirinha é essa, né? A gente diz que a gente não consegue, mas a verdade é que às vezes a gente não quer. Porque a gente não quer sair dessa zona de conforto, porque às vezes a gente terceiriza a culpa e a gente acaba se colocando como vítima daquela situação. Esse também é um dos motivos pelos quais você acredita que você não consegue perder a barriga depois dos filhos. Mas é justamente por isso que eu estou aqui. Eu estou aqui para ser a sua professora, eu estou aqui para ser a sua mentora, eu estou aqui para te ajudar nesse passo a passo. E como eu estava dizendo do meu marido, né, teve uma hora que, graças a Deus, a mente dele mudou. Ele começou a se alimentar de uma forma melhor, começou a praticar uma atividade física que era andar de bicicleta, uma coisa que ele sempre fez durante toda a juventude dele. E num período de aproximadamente 9 meses, em meio à pandemia, ele emagreceu 17 quilos. Então, ele saiu dessa posição de vítima de um ser padecente e ele se colocou como autor da história dele. E à medida que ele se colocou como autor da história dele, ele começou a ver uma transformação acontecendo no corpo dele, perdeu 17 quilos no período de 9 meses, mudou pouca coisa a alimentação, começou a praticar uma atividade física e os resultados estão aí. Então, hoje eu quero te chamar, mamãe, para vir para esse grupo de mamães que estão comprometidas consigo mesmas, que sabem que esse processo não é um processo simples, não é um processo fácil, mas é um processo que pode gerar os resultados que você deseja, que é perder a barriga depois dos filhos. Então, assim, o que eu acho engraçado é que muitas mamães, elas estão aqui no Instagram, elas me veem, elas me acompanham, e elas pensam que elas estão me selecionando, né? Estão escolhendo os profissionais. Qual o profissional que eu me adequo mais? Qual o profissional que
que eu me identifico mais, né? Com os profissionais que trabalham com uma técnica ou com um método que eu também acredito. Então, quando você tá aqui no Instagram me vendo, falando, me acompanhando, você está escolhendo o profissional com o qual você quer trabalhar. Mas eu também estou numa seleção. Eu também estou escolhendo as mamães que eu quero trabalhar. É aquelas que de fato estão comprometidas consigo mesmas, é aquelas que saíram de uma posição de vítima, é aquelas que querem tomar o controle de volta sobre o corpo, é aquelas que acreditam que o corpo é mais forte do que imaginam. Por mais que hoje, o momento que você esteja vivendo, seja um momento onde você sente o seu corpo fragilizado, acreditar de que é possível. Por quê? Porque existe alguém te acompanhando, existe alguém te mentorando durante todo esse passo a passo. E é engraçado, né? Porque assim, as pessoas perguntam assim pra mim, né? É justamente o tema da nossa live, né? Neise, qual é a garantia que você me dá de que eu vou conseguir perder a barriga depois dos filhos? E o que eu sempre digo pras meninas eu não te dou garantia que você vai perder a barriga depois dos filhos, mas eu digo pra você que é possível. Eu não tenho como garantir que todas as mamães que entram no programa vão perder a barriga depois dos filhos. Por quê? Porque eu não sei qual é o nível de comprometimento que essa mamãe vai ter dentro do programa. Se ela tiver 100% de comprometimento, se ela seguir todo o passo a passo, todo o GPS que eu vou estar orientando ela durante esses 3 meses, ela vai ter sim um excelente resultado. Mas garantir, não tem como eu garantir. Agora, eu sei de algo, eu sei que é possível por causa de todos os resultados de todas as mamães que eu já tenho acompanhado durante todos esses anos e que tem perdido a barriga e tem fechado a diástase abdominal. Agora, eu tenho a certeza que as mamães querem uma garantia, né? Eu quero ter a garantia de que se eu entrar, eu vou conseguir. E, como eu falei, garantia eu não dou. Agora, o que eu digo é possível. Agora, qual é a garantia, qual é a certeza que eu tenho? A certeza que eu tenho é que se essa mamãe não entra hoje no programa de diástase sem cirurgia, ela vai continuar com as mesmas queixas que ela tem. Ela vai continuar com o abdômen com aspecto estufado, ela vai continuar com aspecto de grávida. Às vezes ela vai agravar ainda mais os sintomas delas, porque foi isso que aconteceu com outras mamães, né, anteriores da turma, que às vezes não entravam, depois diziam pra mim, ai, me arrependi, agora eu tô tendo escape de xixi, não tinha antes. Por quê? Porque diástase abdominal, como a gente já disse, é uma lesão. E se eu me movimento de forma inadequada no dia a dia, se eu pratico uma atividade física de forma inadequada, eu posso agravar mais ainda esses sintomas. Então, por que eu tô falando isso? Porque eu não tenho como garantir que você vai conseguir. Eu tenho como garantir que é possível, tá? É possível. Mas eu posso garantir para você que se você não entrar hoje no programa de diástase sem cirurgia, você vai acabar ficando com os sintomas que você já tem. E como eu disse, é 50% de responsabilidade de cada uma de nós. 50% é minha responsabilidade de dar a melhor assistência para você e 50% de responsabilidade da mamãe também, de seguir todo esse passo a passo. E uma outra coisa que eu sempre digo, né, é você se perguntar, será que eu não estou errada? Será que eu não estou errada de não entrar no programa agora? Será que eu não estou errada de fato não vivenciar essa experiência? Eu estava tanto tempo procurando um profissional que eu me identificasse. Agora eu me identifiquei com a Neise, me identifiquei com o perfil dela de profissional, me identifiquei com os exercícios, me identifiquei com a metodologia dela. Porque, e aquilo que eu quero dizer para você é justamente isso, né? De você pensar o custo que você vai ter de não entrar agora. Porque assim, até quando a gente decide não entrar, né, quando a gente decide não participar, a gente está fazendo uma decisão. E tudo tem um custo, né? O custo de entrar no programa de diástase sem cirurgia é R$ 597, que você pode parcelar em até 12 vezes, mas também existe o custo de você não entrar. O custo de você não entrar é permanecer com os sintomas e com as queixas que você já tem hoje. E que podem, além de deixarem o seu corpo da forma como você já não está querendo, agravar ainda mais os sintomas que
você já tem tido até agora. Então, meninas, a última coisa que eu queria falar aqui com vocês é que muitas mamães, elas acabam duvidando da sua própria capacidade, né? Elas acabam duvidando da própria capacidade delas em conseguir, né? Então você pensa assim, não, Neise, mas o meu problema não é esse. Eu quero de verdade entrar no programa, eu quero perder barriga depois dos filhos, eu acredito que é possível, já decidi acreditar que é possível, mas eu ainda duvido da minha capacidade, eu duvido se de fato eu vou conseguir de verdade. Eu sei que é possível, eu quero, mas eu duvido da minha capacidade. Então qual é a dica que eu dou pra você, mamãe, que às vezes tem dúvida, né? Se você de fato vai conseguir, mesmo sabendo que é possível, mesmo querendo. Então, você que duvida de si mesma, eu queria dizer para você, dá o primeiro passo, dá o primeiro passo. Então, como eu falei, a gente não vence uma jornada pensando lá no final da jornada, né? Pensando em ganhar o troféu. A gente vence uma jornada quando a gente dá o primeiro passo. E o primeiro passo, você poderia dizer, mas qual é o primeiro passo? E eu nem quero te dizer que o primeiro passo é entrar no programa de Astros Sem Cirurgia. Mas eu quero te dizer que é o primeiro passo que eu acredito pra gente vencer qualquer coisa na vida, pra gente ganhar força, pra que a gente tenha perspectiva de vida. O primeiro passo que a gente deve dar quando a gente não acredita na gente mesmo querendo algo, mesmo acreditando que é possível, o primeiro passo que a gente deve dar talvez seja pensar, se colocar presente em cada momento que eu me coloco como vítima de uma situação. Eu poderia dizer para você que o primeiro passo, né, para você que tem dúvida, né, da sua própria capacidade, é entrar no programa de Astros Sem Cirurgia para ter todo um acompanhamento. Eu poderia dizer isso para você. Mas não é isso que eu quero dizer em primeiro lugar. O que eu quero dizer em primeiro lugar é: pense todas as vezes que você se colocou como vítima de uma situação. Ou porque você não tinha tempo, ou por causa dos seus filhos, ou por causa da sua idade, ou porque você não tinha dinheiro, não tinha condições. E eu queria que você pensasse dessa forma: o que eu posso fazer apesar da minha situação, apesar da minha circunstância, independente disso? Porque são inúmeras mamães que entraram no programa um pouquinho mais apertadas e que viram os resultados acontecendo no corpo e disseram: foi o melhor investimento que eu fiz na minha vida. Muitas mamães que entraram no programa que também não tinham tempo e que decidiram priorizar uma partezinha, 20 minutinhos do dia, para começar a fazer os exercícios, começarem a ver uma mudança acontecendo e se empenharem mais ainda. Eu já tive mamães, inclusive, que quando adquiriram um programa disseram que não gostavam de fazer exercício e que disseram assim para mim: Neise, o que eu vim fazer aqui? Aonde eu vim parar? Mas à medida que elas iam vendo o resultado acontecendo no corpo delas, elas falaram. E eu comecei a me apaixonar por o processo. Eu comecei a ver que a cada semana, a cada mês, o meu corpo respondia. E toda aquela metodologia se tornou muito prazerosa para mim. Então, por que essa transformação toda aconteceu no corpo dessa mamãe, na mente dessa mamãe? Porque ela decidiu dar o primeiro passo, né? O primeiro passo de confiar em si mesma. O primeiro passo de não se colocar numa posição de vítima. E um outro passo que você pode dar, é claro, se você às vezes tem dúvida da sua própria capacidade, é você ter auxílio, né, durante todo esse processo, é você ter ajuda durante todo esse processo, uma ajuda profissional, para que você consiga ver um resultado acontecendo no seu corpo, sendo mentorada, sendo auxiliada durante tudo isso. Tudo bem, gente? E assim, quando a gente até fala sobre essa questão da gente contar uma mentirinha pra gente mesmo, né? De que, às vezes a gente diz assim, eu não consigo, mas a verdade é que a gente não quer. Isso também já aconteceu comigo, né? Eu sempre, na minha primeira gestação, eu tive 3 crises de rim logo depois de ter meu filho, Davi, né? Com um mês depois, e eu tive ele de parto cesárea. Então, eu tive que tomar peridural, enfim. Então, um mês depois de eu ter o Davi, eu tive uma primeira crise de rim, onde o cálculo renal ficou paradinho no canal da uretra. Eu tive que fazer um procedimento para tirar aquele cálculo. Isso um mês depois do nascimento dele. Então, eu tive que fazer todo o procedimento, tive que tomar outra peridural. 15 dias depois, eu tive uma outra crise de rim. E 6 meses depois,
eu tive outra crise renal. Então, num período de 6 meses, eu tomei 4 peridurais justamente por causa dessas crises renais que eu tinha. E durante toda a gestação do Davi, eu bebia pouquíssima água. Por quê? Porque eu dizia que eu não conseguia beber água. Porque eu dizia que eu não gostava de água. E, na verdade, não era que eu não conseguia. Na verdade, não era que eu não gostava. A verdade era que eu não queria. E o fato de eu não querer me comprometer com a minha própria saúde, me comprometer comigo mesma, trouxe problemas para mim, para minha saúde, trouxe problema para o meu filho, porque meu filho teve que mamar aquela quantidade toda de tramal que eu tomei durante toda a gestação, ele consumiu aquela quantidade toda de tramal que eu tomei depois das crises renais, né, porque era tramal na veia, não sei quantos aqui já tiveram crise de rim, é uma dor terrível, então era tramal diretamente intravenoso. E eu estava amamentando na amamentação exclusiva, meu filho tendo que ir para o hospital para amamentar. Davi, ele foi ter uma noite completa de sono com mais de 1 ano, porque ele teve muito refluxo. Então, a Neise, quando ela dizia que ela não conseguia, que ela não queria, então eu tô querendo dizer isso porque até eu já dei as minhas desculpas para aquilo que eu não queria, né? Só que eu não dizia que eu não queria, eu dizia que eu não conseguia. Então, todos nós, né, damos desculpas para aquilo que a gente não quer fazer. E uma frase que eu ouvi uma vez e que é muito verdade é: quem quer dá um jeito, quem não quer arranja desculpa. Eu nem estava arranjando desculpa, dizendo que eu não conseguia beber água, quando na verdade eu não queria. Comprometi a minha saúde logo depois da gestação, comprometi a saúde do meu filho, porque ele tinha teve muito refluxo até 1 ano, só foi dormir uma noite inteira só depois de 1 ano. Tudo isso por quê? Porque eu terceirizava a culpa. Porque eu não assumia que eu não queria assumir uma responsabilidade tão simples que era beber água. Então, como eu disse pra vocês, né? Acho que o primeiro passo pra gente entrar nessa turma 7 do programa de Diástase Sem Cirurgia é a gente parar de terceirizar a culpa, é a gente começar a assumir a nossa responsabilidade, é a gente assumir que de fato vai ser necessário fazer exercícios, mas que você não vai estar sozinha nesse processo. Além de você ter a minha companhia, o meu auxílio, você vai ter também a companhia de outras várias mamães que já estão nesse barco, que já querem ver uma transformação acontecendo no corpo. E eu quero te dizer, né, que você vai ser muito bem-vinda nessa nossa 7ª turma também. Então, só para recapitular tudo aquilo que a gente falou, se você acredita que você não consegue, muitas vezes é porque te falta referencial, mas você vai ter muitos referenciais dentro da turma de mamães que conseguiram. Outras vezes é porque a gente conta uma mentirinha pra gente mesmo, dizendo que a gente não consegue, mas na verdade a gente não quer, né? E aí a gente não quer por quê? Porque a gente não quer assumir uma responsabilidade, né? A gente às vezes quer continuar naquela posição cômoda, ou porque a gente está terceirizando a culpa, a responsabilidade, dizendo que eu não consigo perder a barriga depois dos filhos porque eu não tenho tempo por causa dos meus filhos. Mas quando a gente para de terceirizar a responsabilidade, assume, né? Como eu sempre digo para as mamães que eu acompanho, adulto faz o que precisa ser feito, só a criança que faz o que quer. Então esse é o meu lema de vida, né? E as mamães que melhoram 1% a cada dia, as mamães que entendem que adulto faz o que deve ser feito, só criança faz o que quer, e se aquilo que eu preciso fazer hoje para perder a barriga depois dos filhos é ter um acompanhamento, é fazer exercícios, para dessa forma ir fechando a diástase abdominal de forma progressiva, poxa, que assim seja, que essa ajuda caia e venha em boa hora. Então quero te convidar, mamãe, você que está aqui, a estar entrando na turma 7 do programa de Diástase Sem Cirurgia. Lembrando que as inscrições para o programa de Diástase Sem Cirurgia se encerram quinta-feira às 23h59. Então, gente, hashtag chega de desculpa, tá bom? Quem quer dá um jeito, quem não quer arruma desculpa. Pega essa live, esse conteúdo todo que nós falamos aqui, vê se alguma dessas realidades se aplica para você. Como eu disse, a gente já teve mamães de tudo quanto é tipo dentro do programa e que decidiram serem protagonistas da sua vida, da sua história, decidiram se priorizar e viram excelentes resultados acontecendo no corpo delas. Então é isso. Se alguém tem aqui alguma dúvida sobre o programa, se você tem alguma dúvida sobre o programa de Diástase Sem Cirurgia,
coloque aqui, tá bom? Se você não conseguiu pegar essa live do início até o fim, a live vai ficar salva, tá ok? O valor do programa, R$ 597, que pode ser parcelado em até 12 vezes no cartão. O valor fica em R$ 59,58. O programa de Arte Sem Cirurgia é um programa online, mas também é ao vivo. Você tem 3 meses de mentoria diretamente comigo, tá bom? 3 meses de mentoria diretamente comigo ali dentro do Telegram, onde eu vou tirar dúvidas diárias com você. Além disso, nós temos aulas semanais que acontecem uma vez por semana. São 7 aulas, 7 encontros no total. Todas as aulas também são gravadas, então se você não pode estar ali ao vivo juntamente comigo, a aula é gravada no mesmo dia, vai para a plataforma. Tem uma plataforma de exercícios, com exercícios bem direcionadinhos, bem explicativos, semana 1, 2, 3, 4, tá bom? Os módulos muito bem divididos. Todas as dúvidas que você tiver, você pode tirar comigo diariamente no grupo de alunas lá dentro do Telegram. E além disso, a gente tem um bônus super especial, que é o acesso estendido ao programa, tá? Por 1 ano. Então você tem acesso por 1 ano a todo o programa de exercícios, se você quiser voltar, repetir novamente. E nós também temos o auxílio da nutricionista Camila Domingues, tá? A Camila Domingues, ela trabalha com 21 dias de desafio para as mamães que, além de fecharem a diástase abdominal, querem perder algum peso também. Tem muitas mamães que também querem perder alguns quilinhos, tá bom? Então a Camila Domingues também trabalha com essa mamãe com um planejamento alimentar, um cardápio alimentar, todo voltado para a mamãe que tem diástase abdominal e também quer perder peso. Então a gente tem também um e-book com várias receitas, enfim, todo o trabalho que a nutricionista faz dentro desses 21 dias, aonde as mamães conseguem perder ali por volta de 2, 3 quilos. E se você continua dando, né, continuidade a esse desafio que a nutricionista propõe para você, você pode estar perdendo aí ao longo do programa por volta de 6 quilos, 9 quilos. A gente já teve uma mãe que conseguiu perder 9 quilos dentro do programa, seguindo também as orientações da nutricionista. Então, se você quer se inscrever, o link para você se inscrever para a próxima turma do programa de Arte Sem Cirurgia tá lá na minha bio, tá bom? Então, ou então você pode acessar diretamente diastasesemcirurgia.com.br. Meninas, é isso. Fique com Deus. Um beijo. A gente se vê quinta-feira na nossa live de avaliação, tá? Quinta-feira, live de avaliação da diástase abdominal. Eu te vejo aqui. Um beijo. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.